Meus irmãos, abramos nossas Bíblias nesse instante, no Salmo 1. Salmo 1. Acompanhe a leitura sem desmarcar o texto. Salmo 1. Antes da leitura, eu quero dar o título da mensagem. O título da mensagem é o seguinte: o retrato do homem verdadeiramente feliz. O retrato do homem verdadeiramente feliz. E quando eu digo homem, aqui está se referindo homem e mulher, certo? Então, o retrato do homem verdadeiramente feliz. Acompanhe a leitura dos versículos de 1 a 6. Diz assim a infalível palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não sei. Tá frio? Não, então tá bom, gente. Tá bom. Então vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus orientação na exposição da sua palavra. Deus santo e gracioso, nos colocamos diante da tua palavra com temor e reverência. Reconhecemos que sem a tua graça não podemos compreendê-la corretamente, nem aplicá-la fielmente, nem vivê-la de forma que te agrade. Por isso pedimos, abre o nosso entendimento, inclina o nosso coração, quebra nesse instante, Senhor, toda a resistência interior e dispõe a nossa alma para receber a tua verdade. Concede-nos essa graça, Senhor. Só tu mesmo pode preparar o nosso coração para receber a tua verdade. Afasta de nós toda distração, todo endurecimento e todo orgulho espiritual. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, convença-nos do pecado e nos conduza à verdade e nos transforme à imagem de Cristo. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas recebida com fé, guardada com zelo e praticada com alegria. Fala conosco, Senhor, para a glória do teu nome e para o nosso crescimento em santidade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 O retrato de um homem verdadeiramente feliz. O retrato do homem verdadeiramente feliz. Existe uma verdade na Bíblia que ela se repete do começo ao fim. Que verdade é essa? A verdade é a seguinte: a vida humana nunca está parada diante de Deus. Eu vou repetir. A vida humana nunca está parada diante de Deus.
Todos nós estamos caminhando, ou nos aproximando dele, ou nos afastando dele. Mas ninguém fica parado. Ninguém fica parado. A Bíblia deixa isso bem claro. Cada decisão, cada influência recebida, cada conselho ouvido, cada desejo cultivado no coração, nos conduz em uma direção, ou para mais perto de Deus, ou para mais distante de Deus. E é exatamente isso que o Salmo 1 nos mostra. Entendeu bem? É exatamente isso que o Salmo 1 nos mostra. Não é por acaso que ele abre o saltério. Os saltérios são cânticos, mas vem com o Salmo 1, iniciando. Por que isso? Porque antes de nos ensinar a cantar, ele nos ensina a viver. É por isso que esse salmo está colocado aqui como o salmo número 1. São 150 salmos. E antes de nos ensinar a cantar, ele nos ensina a viver. Antes de nos conduzir à adoração, ele nos coloca diante de uma separação inescapável. Só existem dois caminhos. Só existem dois caminhos. Imagine duas estradas diante de você agora. Duas estradas. Está imaginando? Está imaginando duas estradas? Uma larga, bem atraente, florida aos olhos, que parece fácil de transitar, agradável, promissora. Mas essa estrada termina no deserto. A estrada larga termina no deserto. A outra é estreita, simples, muitas vezes cansativa, porém conduz a um jardim eterno. Esse é o contraste que o salmista apresenta logo no início. Ele resume toda a vida humana em duas direções possíveis. De um lado, o justo, que encontra prazer na lei de Deus e floresce sob a bênção de Deus. Do outro lado, o ímpio, que rejeita a palavra de Deus e caminha para a ruína. E aqui está algo importante. Muitas vezes olhamos apenas para o presente. E olhando apenas para o presente, parece que aqueles que caminham do lado largo, que são os ímpios, eles estão em vantagem nesta vida. Não é essa a impressão que nós temos? A grande maioria está fazendo o que bem quer, entende? Eles têm riqueza, têm influência, têm visibilidade, têm sucesso. Enquanto isso, muitas vezes, o justo sofre em silêncio. Isso é o que acontece debaixo desse sol. Isso é o que acontece debaixo desse sol. Mas o Salmo 1 nos obriga a levantar os olhos e pela fé ver além
do que está debaixo desse sol. Você está entendendo? Ele nos lembra que não devemos julgar a vida pelo brilho momentâneo. Quantas pessoas sofrem porque vê o brilho momentâneo na vida de tantas outras pessoas e a vida dela é cheia de aflição. E parece ser muito mais miserável do que a de qualquer outro, porque ela está dentro da igreja, ela está ouvindo a palavra, ela diz crer em Deus, ela diz ter Jesus Cristo, mas ela não sente essa felicidade, ela não sente esse brilho, porque ela colocou a sua vida condicionada ao brilho deste mundo. E parece que cada vez fica mais difícil para ela. Mas o Salmo 1, meus irmãos, vem com alerta. Ele vem nos lembrando que não devemos julgar a vida pelo brilho momentâneo. Se é assim, como é que então devemos julgar a vida? Devemos julgar a vida pelo desfecho eterno. Pelo desfecho eterno. O caminho do ímpio parece promissor, mas termina em destruição. O caminho do justo pode ser apertado, difícil, mas conduz à verdadeira felicidade. Porque a felicidade que o ímpio experimenta aqui é felicidade passageira, momentânea, não tem a perspectiva de eternidade, ela se acaba com a morte. E é sobre esse homem verdadeiramente feliz que o Salmo nos ensina. Lembra do título da mensagem? O retrato de um homem verdadeiramente feliz. E ele mostra 3 características desse homem verdadeiramente feliz. Vou citá-las. Primeira, ele rejeita o caminho do pecado. Segunda, ele está enraizado em Deus. E terceira, ele caminha para a eternidade com Deus. Que maravilha! Meus irmãos, isso é o que consola. Qualquer promessa de felicidade aqui nessa terra não traz consolo. Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é momentâneo. Tudo aqui é transitório, tudo aqui muda. Hoje você pode estar na melhor condição e amanhã, quando você olhar o resultado médico, a sua vida a partir daquele ponto mudar completamente. E aí, onde você vai pôr a sua esperança? Nas coisas desta terra? Quem põe a esperança nas coisas desta terra não pode ser verdadeiramente feliz. É uma felicidade passageira. Então, passemos a analisar essas 3 características de um homem verdadeiramente feliz. Aqui está o retrato. Aí agora você confronte com a sua vida. Espera aí, deixa eu pegar esse retrato e confrontar com a minha vida para ver se realmente eu estou andando assim. E se eu estou me sentindo muito infeliz nessa vida, é porque me falta alguma coisa aqui. Então, quais são as características? Primeira, ele rejeita o caminho do pecado. O homem verdadeiramente feliz rejeita o caminho do pecado. Veja o versículo 1. E veja que com o ímpio é o inverso. O ímpio, se precisar pecar para se sentir feliz, ele vai pecar. Versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda. Esse bem-aventurado significa, a palavra bem-aventurado significa felicidade, mas não é qualquer felicidade. Aqui é uma felicidade eterna, independente das circunstâncias. Felicidade simplesmente porque tem Jesus Cristo.
certo? Então, ele pode bater no peito e dizer: eu sou feliz, independente de qualquer situação que esteja vivendo. E ele experimenta a alegria da salvação. Ele não deixa que as circunstâncias roube dele a alegria da salvação, que o abata, que desanime, que o deprima. Não, ele levanta a cabeça e diz assim: a minha felicidade está além das coisas desta terra, está na eternidade. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa mostrando que o homem bem-aventurado, aquele que é verdadeiramente feliz, é reconhecido tanto pelo mal que rejeita, quanto pelo bem que ele ama. E aqui, primeiro, ele é visto pelos caminhos que se recusa a seguir. O texto descreve uma progressão solene e perigosa. Se você percebeu bem na leitura, a progressão é assim: andar, deter e assentar. Não é isso? Andar, ele não anda, ele não para no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas perceba, o justo é descrito justamente por não entrar nesse processo. Primeiro, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O que isso significa? Significa que ele rejeita maneiras de pensar, de avaliar, de decidir, que contradizem a palavra de Deus. Então, qualquer maneira de pensar, de avaliar, de decidir, que contradiga a palavra de Deus, ele rejeita. Isso é o que significa não andar no conselho dos ímpios. Porque os ímpios, e é triste, e tem crentes que vão se orientar com ímpios. O que é que um ímpio pode orientar? Ele vai orientar de acordo com o entendimento dele, de acordo com o coração corrompido dele. Ele não tem a palavra de Deus. Mas o justo rejeita todo o conselho do ímpio. Depois, o texto diz que ele não se detém no caminho dos pecadores. Isto é, ele não permanece onde o pecado é tratado como algo normal, como algo leve, como algo aceitável. Nós vivemos num mundo, aqui você pode testemunhar isso com clareza, como o pecado tem sido tratado como algo normal. Mas o verdadeiro cristão, ele rejeita isso, ele não permanece onde o pecado é tratado como algo normal. E por fim, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é, ele não se identifica com aqueles que zombam da verdade, que desprezam a santidade. Ele não faz amizade íntimas com ímpios, com pessoas que desprezam a santidade, que tratam com ironia as coisas de Deus. Perceba, quase nunca o pecado nos derruba de uma vez. Ele nos seduz em etapas. E como é isso? Primeiro, ele pede uma escuta. Ele pede uma escuta. Depois, ele pede um pouco de permanência. E no fim, ele pede aliança.
Por isso, o homem bem-aventurado interrompe esse processo logo no início, porque se ele começar a andar, inevitavelmente ele vai parar nesse caminho e vai sentar com eles, comer com eles, beber com eles, viver com eles, pensar como eles, agir como eles. Mas ele para logo. É loucura pensar, não, eu posso ir aí, mas eu tenho controle da situação. Você tem controle da situação? Então deixa eu te perguntar, você tem controle da situação se você começar a descer uma ladeira bem grande de patins e não chegar assim no meio, você dizer assim, eu vou parar aqui esse patins? Se você tiver esse controle, você também tem o controle para andar com essas pessoas, começar a ouvir conselho dessas pessoas, parar no caminho delas e dizer assim, agora eu não vou mais adiante, deixa ele seguir o destino dele. Não, o destino dele vai ser o seu destino, pode ter certeza. Ninguém pode brincar com o pecado, ninguém pode brincar com aquilo que ofende a Deus. O puritano Thomas Brooks, ele disse algo assim muito forte. Olha o que ele disse assim: o pecado sorri para enganar, acaricia para estrangular e beija para atrair. É exatamente assim. O pecado nunca se apresenta como destruição imediata. É por isso que ele engana. Ele se apresenta como uma pequena concessão aparentemente inocente. Não, isso é besteira. Uma pequena concessão aparentemente inocente. Mas aquilo que parece doce no início tem o seu fim amargo. Tem o seu fim amargo. Hoje, esses conselhos dos ímpios chegam até nós de muitas formas. Chegam por meio de amizades, chegam por meio de entretenimentos, chegam por meio de redes sociais, coisas que você fica ouvindo lá dos ímpios, que parecem verdade, mas são verdades misturadas com a mentira, e chegam através de discursos aparentemente sofisticados. Que pessoa inteligente, que pessoa magnífica, veja o que ele diz. Tudo isso para tornar o pecado belo, aceitável e moderno. O homem verdadeiramente feliz não é ingênuo, não é tolo. Ele discerne as vozes que tentam moldar a sua vida, e por isso ele decide não seguir a corrente deste século. Spurgeon disse algo extremamente verdadeiro. Ele disse assim: o pecado primeiro amedronta, depois encanta e por fim domina. E quantos não começaram apenas ouvindo e terminaram assentados entre os escarnecedores? A Bíblia tem um exemplo bem característico, o exemplo do nosso irmão Pedro. Pense em Pedro. Em Lucas 22, 25, diz que ele se assentou com os inimigos de Cristo. E aquele simples ato de se colocar no lugar errado, em meio a companhias erradas, foi seguido por uma queda pública e dolorosa.
ele negou seu mestre 3 vezes. E esse é sempre o caminho do pecado: ouvir, parar, assentar. Devemos matá-lo no nascedouro, não ouvindo conselhos dos ímpios. Mas graças a Deus, o salmista não mostra apenas o caminho a evitar, ele também mostra o caminho a seguir. Então não basta você não fazer, é preciso fazer o que é certo. Não basta você não fazer o que é errado, mas você também precisa fazer o que é certo. E é isso que o salmista mostra do homem verdadeiramente feliz. Depois de dizer que ele não anda no caminho dos pecadores, não se detém nesses caminhos, nem se assenta com esses pecadores, veja o que ele diz no versículo 2 agora. Agora ele fala de forma positiva: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes, né? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o centro da vida do homem justo. O homem bem-aventurado não é definido apenas pelo que rejeita, mas pelo que ama, pelo que ama, pelo que ama. Ele não apenas foge do mal, mas ele corre para a palavra. Ele não apenas evita o pecado, ele encontra prazer naquilo que o Senhor fala. E essa é a marca do justo. Ele encontra alegria, prazer na palavra de Deus, mais do que em qualquer outra coisa. Ele não se relaciona com a Escritura como quem cumpre um dever frio. Ele se aproxima dela como quem encontrou alimento, como quem está morrendo de fome e encontrou alimento, como quem está no escuro e encontrou luz, como quem está extremamente cansado e encontrou descanso, uma sombra, um refrigério, como quem está vivendo em meio à mentira e encontrou a verdade, como quem está vivendo em meio à morte e encontrou a vida. É dessa forma que ele se aproxima da palavra de Deus, e por isso ele medita nela dia e noite. Dia e noite. Meditar aqui não é aquele exercício vazio de encher a mente. Não é um exercício vazio da mente. Meditar aqui é encher a mente com a verdade de Deus. É encher a mente com a verdade de Deus. Mas se você fica recebendo toda essa porcaria que há no mundo, como é que você vai encher a mente com a palavra de Deus? Aqui é ruminar a palavra, é voltar sempre à palavra, aplicar sua verdade ao coração, à consciência, à vida diária. Meus irmãos, a lei de Deus é que dá direção para o céu. Ela é como se fosse um mapa para o céu. E sem esse mapa estamos perdidos. Sem essa luz, nós confundimos atalhos com direção. Olha, eu creio que todos nós, na pressa, uma vez ou outra, já pegamos alguns atalhos, só para se arrepender lá no final, porque a viagem se tornou mais comprida, né? Sem direção. Uma vez eu peguei um atalho, imagina, e entrei num canavial,
e comecei a rodar no canavial. Se você já rodou dentro de um canavial, você não encontra saída, parece um labirinto. E aquilo que era para encurtar a viagem, tornou a viagem muito mais longa. Meus irmãos, sem essa verdade, nós chamamos alimento de veneno. E chamamos veneno de alimento. Isto é, aquilo que é ruim, chamamos de bom. E o que é bom, chamamos de ruim. Porque é isso que acontece. Deixe-me aplicar. Agora, depois de tudo que eu falei, cabe aqui uma pergunta pastoral e necessária. E a pergunta é: que vozes têm moldado a sua vida? Que vozes têm moldado a sua vida? A palavra de Deus ou os conselhos do mundo? O que governa as suas escolhas? O que orienta as suas reações? O que disciplina seus desejos? O que modela sua visão de casamento, de pureza, de dinheiro, de sofrimento, de sucesso, de eternidade? Pergunto mais: a Bíblia tem sido mais preciosa para você do que o sono, do que o lazer, do que a distração, do que as riquezas? Porque a forma como tratamos a palavra de Deus revela quanto Deus realmente vale para você. Eu vou repetir isso. A forma como tratamos a palavra de Deus revela o quanto Deus realmente vale para você. Em resumo, o homem bem-aventurado rejeita o caminho do pecado, rejeita o conselho dos ímpios e encontra prazer contínuo na lei de Deus. Aí às vezes as pessoas estão se sentindo infelizes, sem prazer. Eu pergunto: porque o mundo não te oferece tudo o que você gostaria? Eu não tenho um emprego que eu gostaria de ter, eu não tenho a saúde que eu gostaria de ter, eu não tenho a família que eu gostaria de ter, eu não tenho o casamento que eu gostaria de ter, eu não tenho isso, eu não tenho mais aquilo, não tenho mais aquilo. E por isso é que eu ando tão triste. E onde você encontra felicidade? Naquilo que você rejeita. Vá para a palavra de Deus, vá buscar essa alegria na palavra de Deus, vá buscar a alegria na felicidade eterna que lhe espera, nas promessas maravilhosas da palavra de Deus. Vê se isso não enche o teu coração. O homem mais rico deste mundo na época lá de Salomão foi Salomão. O homem que teve tudo aos seus pés, tudo, teve um mundo aos seus pés, fez todo tipo de empreendimento, gozou de tudo que podia gozar, e a conclusão que ele chegou foi: debaixo deste sol tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Você sabe o que significa a palavra vaidade? Fumaça, fumaça. Tente pegar a fumaça, ver se você pega alguma coisa. Você não pega nada. Daqui você não leva nada. Daqui você não leva nada. E eu acho maravilhoso isso, porque nós pensamos que vamos levar daqui alguma coisa. É tanto que quando nascemos, pode olhar, toda criancinha quando nasce,
ela nasce com as mãozinhas fechadas, já tentando agarrar alguma coisa aqui desta vida, né? Mas quando morre, vai ter que morrer com as mãos espalmadas, abertas assim, testemunhando que nada trouxemos para aqui e nada daqui podemos levar. E nada daqui podemos levar. Pois é, a palavra de Deus dá a direção da eternidade para nós. Mas eu quero dizer uma outra coisa. Não basta ter direção, é preciso também ter firmeza. Porque às vezes você sabe a direção, mas não tem a firmeza. No meio do caminho você sai escorregando, sai caindo, né? É preciso firmeza. Não basta saber para onde ir, é preciso estar enraizado. E é isso que vemos agora no versículo 3. Em segundo lugar, a segunda característica do retrato de um homem verdadeiramente feliz é que ele está enraizado em Deus, está firme em Deus. Veja os versículos 3 e 4, eu vou ler o 3 agora, depois eu leio o 4. Acompanhe a leitura. Ele é como, está falando do homem verdadeiramente feliz aqui, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora, meus irmãos, o salmista sai da imagem do caminho, não é isso? Ele não estava falando do caminho, ele sai da imagem do caminho e passa a imagem da árvore. E ele diz que o justo é comparado a uma árvore plantada junto à correntes de águas. Isso significa o quê? Aqui tem muitos agricultores. Isso significa o quê? Estabilidade, nutrição, permanência, não é isso? Observe que ele não é uma árvore silvestre, solta ao acaso. Não, diz que ele é uma árvore o quê? Plantada. Então alguém veio e plantou aquela árvore. Alguém veio e plantou. A intenção aqui, há cuidado aqui, há ação aqui. E quem plantou essa árvore, cuida. É Deus que plantou. Deus plantou essa árvore. O homem bem-aventurado é alguém estabelecido pelo próprio Senhor. Por si só, ninguém tem firmeza de andar no caminho rumo ao céu. O Senhor tem que nos plantar, nos nutrir, nos sustentar. E aí, nós vamos crescer e vamos frutificar, que no devido tempo damos o fruto. E o texto destaca aqui 3 marcas dessa árvore. Primeira, ela dá fruto no devido tempo. Isso quer dizer que o justo é frutífero. Se você não está sendo frutífero na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã, que diferença há entre você e o ímpio? Essa pergunta que você deve fazer. Que diferença há entre a minha vida e a vida do ímpio? Sua vida é estéril? Uma vida que não impressiona o mundo? Tá, tudo bem que você não impressione o mundo, mas você produz fruto diante de Deus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Uma outra marca
é que a sua folhagem não murcha. Não é isso que o texto diz? Bom, não murcha. Então, isso quer dizer que não há ausência de calor atingindo essa árvore. Não há ausência de calor. Ela permanece em meio ao calor, em meio à seca. Há sequidão ao seu redor, mas ele é preservado em meio a esse calor ardente das aflições, do sofrimento, das provações, das perseguições, das injúrias. Aquele que o plantou, o sustém e o faz frutificar mesmo em meio a esse estado de coisas. E a terceira marca aí, qual é? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ah, que maravilha ser um cristão! Então, será que Deus está prometendo prosperidade carnal? Superficial, triunfalista? Não, meus irmãos. Isso aqui não significa que o justo ficará rico. Pelo contrário, às vezes a sua vida cristã o empobrece, porque ele quer andar conforme a vontade de Deus, e ele não tem as práticas que os ímpios têm. Vamos imaginar um comerciante, se quer viver de acordo com a palavra de Deus, ele vai ter muitos prejuízos. Ele não vai mentir na hora de negociar, não vai sonegar, não vai subornar, não vai trapacear, não vai enganar, e tudo isso implica em prejuízo. Então não significa, o bem-sucedido aqui não significa que o justo ficará rico, ou que ele ficará famoso, ou que não vai sofrer problemas de enfermidade, que ele será sempre saudável. Não. Significa o seguinte, entenda bem o que quer dizer esse bem-sucedido. Significa que a sua vida em aliança com Deus não será vazia, não será inútil, não será desperdiçada. Em Cristo, até as perdas que ele tiver vão cooperar para o seu bem espiritual. Em qualquer coisa que aconteça na vida dele, ele será bem sucedido espiritualmente. Porque o grande sucesso dele, às vezes, vem pelo desastre material, que o aproxima mais de Deus, que o leva à comunhão de Deus, que o quebranta, que o afasta do pecado, que o faz crescer em santidade. E por isso ele é bem sucedido. Que maravilha saber que, por isso que a Bíblia diz, somos mais do que vencedores. É isso que significa ser mais do que vencedor. Meus irmãos, qualquer coisa que aconteça conosco, estamos no lucro. No lucro. No lucro. Em tudo somos bem-sucedidos, plantados pelo Senhor neste mundo aqui. O mundo árido, seco, e nós estamos aí. Mas nas raízes há correntes de água que refrigera a alma, que traz descanso à alma, que traz crescimento à alma. E é nisso, meus irmãos, que em tudo nós somos bem-sucedidos. Veja que visão diferente da teologia da prosperidade, né? Que pega um texto desse e diz, não, porque você é cristão, você vai ser bem-sucedido, está aqui a promessa. Até as disciplinas que Deus traz para a nossa vida, elas se tornam um instrumento de santificação, de edificação da nossa alma. E por isso nós somos bem-sucedidos. Até debaixo do chicote de Deus, nós somos bem-sucedidos.
Não é sem razão que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram na nossa vida. E muitas tragédias foram disciplinas de Deus. E hoje a gente pode olhar para trás e dizer assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Aquilo que hoje você lamenta, amarga, despreza, depois você vai olhar com os olhos da fé e vai dizer: Senhor, foi muito bom ter passado por isso. E é por isso que hoje ainda estou aqui de pé. Porque se tu tivesse me deixado andar como o meu coração desejava andar, eu não estaria aqui. E tu me colocaste no caminho da eternidade, através da dor e do sofrimento. E aí, meus irmãos, é assim que a gente vai poder dar graças a Deus em todas as coisas. Dar graças a Deus em todas as coisas. Quando a gente não tem esse entendimento, a gente não tem condições de dar graças a Deus em todas as coisas. E eu acho interessante que o profeta Jeremias, ele retoma essa mesma imagem do Salmo 1. No capítulo 17 de Jeremias, abra aí Jeremias 17, sem desmarcar o texto. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Acompanhe a leitura. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então perceba, tanto o Salmo 1, quanto em Jeremias 17, o justo não é poupado do calor, ele não é poupado do ano de sequidão, ele não é poupado da dificuldade, mas uma coisa é certa: independente de tudo isso, ele permanece. Por quê? Porque as suas raízes estão no lugar certo, estão em Deus, confiando em Deus, esperando em Deus. Que bela figura para o povo de Deus, não é? Eu sei que você já andou pelo sertão, você já viu uma árvore junto a um açude ou a uma fonte escondida, e você entende bem isso. Ao redor a terra parece seca, quebradiça, sem vida, mas aquela árvore permanece verde. É que ela não vive só do que se vê na superfície, ela vive do que suas raízes alcançam em profundidade. Assim é o justo. Sua força não vem das circunstâncias favoráveis. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, disse Paulo. Sua força não vem da estabilidade emocional. Tem tantas coisas que nos deixam desestabilizado emocionalmente, mas nossa força não vem da estabilidade emocional, não vem da aprovação alheia. A nossa força não vem de nós mesmos. A força do justo vem de quem? Do Senhor. E por isso ele permanece quando outros desmoronam. E aqui o Salmo 1 encontra seu pleno cumprimento em Cristo. Porque em última instância essa árvore aponta para Cristo. Toda vida espiritual verdadeira só existe nele.
Ele é a videira verdadeira, como ele disse lá em João 15:1. E se há vida em nós, é porque fomos unidos a Ele. Se há fruto em nós, é porque a sua seiva corre em nós. Portanto, a posição do justo não depende da sua força natural, mas da sua união vital com Cristo. Quanto mais unido a Cristo, mais fortalecido nós somos. E você sabe o que significa ser unido a Cristo? Vamos imaginar cabeça com cabeça, assim, ó. Sabe o que isso significa? Que você também será furado pelos espinhos da coroa de Cristo. Que você vai experimentar sofrimentos assim como Cristo experimentou, exceto o sofrimento redentor ali da cruz do Calvário, onde Ele assumiu o nosso lugar, suportando a ira, mas tantos outros sofrimentos. Então, quanto mais você estiver identificado com Cristo, mais sofrimento você vai receber. Então, vou lhe dar uma notícia que talvez você não goste muito. Quanto mais você crescer, quanto mais você andar em santidade, quanto mais você estiver perto de Cristo, mais sofrimento você vai experimentar. Porque experimentando os sofrimentos, você vai ver a sua fraqueza. E vendo a sua fraqueza, você vai saber para onde correr. E vai dizer assim: então, quando eu sou fraco, é que sou forte. Terei prazer então nas angústias, nas aflições, nas dores, porque a graça dele é suficiente para a minha vida. É isso, meus irmãos. Mas agora o texto estabelece um contraste forte. Vamos voltar para o Salmo 1, versículo 4. Olha o contraste. Os ímpios não são assim. Eu acho lindo isso. Depois de descrever como é o justo, ele diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha que contraste, meus irmãos. Depois da árvore vem o quê? A palha. Depois da firmeza vem a instabilidade. Qualquer ventinho leva a palha. Depois da vida vem a leveza sem substância alguma. Os ímpios não são assim. Talvez aos olhos humanos eles pareçam firmes, pareçam influentes, pareçam elevados, a ponto de causar inveja em nossos corações, a ponto de desejarmos ter o que eles têm, de viver a vida que eles vivem. Mas eu pergunto: será que você quer o destino final deles? Porque para viver o estilo de vida deles e como eles vivem, você também vai ter que desejar o destino final deles. Eles se expandem como cedros, eles crescem. Mas diante de Deus, como é que eles são? Hein? Diante de Deus, são como palha, 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 sem raiz, sem consistência, sem permanência, sem futuro. A palha pode até subir quando o vento sopra, mas ela não permanece, ela não resiste, ela não produz fruto, ela não tem peso. Que imagem solene, meus irmãos. Uma vida que pode impressionar o mundo inteiro, ainda assim ser palha diante de Deus. Pode haver brilho por fora e vazio por dentro. Uma pessoa pode ter sucesso exterior e total esterilidade espiritual. Por isso, a pergunta que o texto nos faz é inevitável: você tem produzido fruto? Há evidência de graça em sua vida?
Há evidência de graça em sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua fala, no uso do seu tempo, no trato com os irmãos, na sua relação com o pecado, no seu amor pela santidade. As pessoas ao seu redor conseguem perceber que há algo de Cristo em você? Porque o justo prospera, não por ser naturalmente forte, mas porque foi plantado por Deus, unido à verdadeira videira. O homem bem-aventurado, ele rejeita o caminho do pecado. O homem bem-aventurado está enraizado em Deus. Mas o Salmo 1 não termina aqui, ele vai além. Ele não fala apenas do presente, ele nos leva até o fim. Isso nos conduz ao terceiro e último aspecto, ou terceira e última característica do retrato de um homem verdadeiramente feliz. Lembram as duas primeiras? Lembram, né? A terceira é que ele caminha para a eternidade com Deus. Lembre-se. Preste atenção, né? Agora. Não distrai a sua mente com nada. Só tem dois caminhos. E o homem verdadeiramente feliz caminha para a eternidade. Versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha, aqui o salmista nos leva ao futuro eterno. Por enquanto estávamos aqui, né? Agora, ao futuro eterno. Até aqui ele falou do caminho e da condição do justo. Agora ele fala do desfecho final. Os ímpios podem prevalecer agora. Prevalecer nos tribunais humanos, na opinião pública, nos ambientes de poder e até diante dos olhos deste mundo. Mas não prevalecerão no juízo. Não permanecerão de pé diante de Deus. Não subsistirão no dia da prestação final de contas. Não terão resposta. Toda a boca há de ficar calada, emudecida naquele dia. Não terão justiça própria diante do tribunal de Deus. Não terão refúgio algum. Refúgio algum. Que palavra séria para um tempo que brinca com a eternidade. O juízo de Deus não é uma metáfora pedagógica, é uma realidade inevitável. E isso levanta a pergunta mais importante de todas. Olha qual é a pergunta mais importante de todas. É a seguinte: por que o justo prevalecerá? O ímpio não vai prevalecer. E por que o justo vai prevalecer? Será que você tem justiça em si mesmo para chegar no dia do juízo e Deus olhar e dizer: entre aqui no céu? Não. A resposta não está no mérito do justo, não está na sua perfeição. Você podia ser o maior crente de todas as épocas, o homem mais santo, a mulher mais santa. A resposta não está aí, não é por isso que você vai prevalecer. A resposta não está na sua consistência moral, não está em suas obras. O justo prevalecerá, porque o justo perfeito, Cristo, já enfrentou o juízo no seu lugar. Só por isso. É por isso que você não vai para o inferno. Mas mesmo sendo crente, você é um terrível pecador. E mesmo sendo um terrível pecador, como é que eu vou prevalecer no dia do juízo, quando os ímpios não vão prevalecer? É porque o justo perfeito, Cristo,
já enfrentou o juízo em seu lugar. Na cruz, o Filho de Deus foi tratado como se fosse ímpio, para que ímpios arrependidos fossem recebidos como justos. Ele suportou a condenação para que nós recebêssemos a aceitação. Ele foi lançado na escuridão para que nós fôssemos trazidos para a comunhão com Deus. E essa é a única razão pela qual alguém pode permanecer no juízo. Cristo tomou o seu lugar, o lugar do seu povo, o povo que Deus lhe deu lá na eternidade. Portanto, o homem bem-aventurado não é, em última análise, aquele que tem uma performance religiosa, é aquele que está em Cristo, e é por isso que ele tem direção, tem posição e tem destino. Olha que maravilha! Você tem direção, você sabe aonde está seguindo, você tem uma posição já diante de Deus, legalmente, você é filho de Deus, justificado por Deus, em Cristo Jesus, e você sabe o seu destino, você sabe para onde vai. Uma pergunta confrontadora, terrível, para quem não tem salvação é: morrendo agora, para onde sua alma vai? Não sabe, não tem convicção, não tem posição. Eu vou para o céu. Vai para o céu? Tá bom. Então vamos imaginar que tem um anjo lá na porta do céu, e ele pergunta a você: por que é que eu devo deixar você entrar aqui? Essa pessoa vai dizer: porque eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu sou um bom filho, eu cuidei dos meus pais na velhice, eu fiz isso, fiz mais aquilo. E ele vai ouvir do anjo: você não permanecerá no juízo com os seus méritos. Muito diferente daquele que diz: de fato eu sou um pecador, um terrível pecador, a única coisa que eu mereço é o inferno, mas eu não vou para o inferno, vou permanecer no dia do juízo, porque Cristo já recebeu o meu juízo na cruz do Calvário, e hoje eu vivo em gratidão a Ele, por tudo que Ele fez por mim. É por isso que eu vou permanecer no juízo. E veja, o último versículo, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Acho que você nunca imaginou que esse salmo tivesse tanta riqueza, tanta maravilha. Que contraste final e glorioso. O caminho dos ímpios perecerá. Tudo que eles construíram fora de Deus se dissolverá. Se dissolverá. Tanta luta, né? Tanto sofrimento, tanta batalha, tanta briga, tanto isso, tanta ganância, tanta ambição, tanta aflição, tantas dores para fazer e juntar, mas no dia do juízo perecerá tudo, irá se dissolver. Toda a falsa segurança que ele criou aqui, com o dinheiro guardado, com planos de saúde, com mais isso, com mais aquilo. Não estou dizendo que nada disso é errado. Você pode ter tudo isso, mas se tiver confiança no Senhor, e sabendo que isso não é seu, é do Senhor, mas não pondo a confiança nisso. Não, eu tenho dinheiro para pagar os médicos se eu adoecer. Se eu adoecer, eu saio daqui e vou para São Paulo, imediatamente faço uma cirurgia, como se eu não fosse morrer, como se eu pudesse pôr a minha segurança nessas coisas. E toda a glória que ele obteve aqui, toda a honraria, desaparecerá. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos,
Essa palavra aqui não se refere simplesmente a uma mera informação, não é algo da mente, é algo cognitivo simplesmente. Deus não conhece os justos apenas no sentido de saber quem eles são. Essa palavra conhecer significa eu os amo desde a eternidade, eu os amei com amor eterno. Eu os amei com amor eterno. Aqueles que dantes conheceu, Ele também os elegeu. Então, aqueles que Ele amou na eternidade, Ele também os elegeu para a salvação. E Ele os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Então Ele conhece cada passo do seu povo. Que maravilha, né? O atributo da onisciência de Deus é algo terrível para o ímpio, porque Deus conhece cada passo dele. Aquilo que Ele fez escondido no quarto de motel, aquilo que Ele fez escondido no escritório, aquelas tramóias e tudo mais. Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Mas o atributo da onisciência para o cristão é maravilha. As injustiças que ele recebeu, as perseguições, as incompreensões, os sofrimentos que ninguém entende, que ninguém compreende, o consolo é: Deus viu e Deus os conhece. Deus conhece cada caminho, cada passo, tudo que sofremos por conta do seu Evangelho. Isso é maravilha. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas orações, Ele conhece o caminho dos justos. Que consolo! Talvez o mundo não entenda o seu caminho, talvez pessoas próximas não entendam sua felicidade, talvez ninguém veja as lutas que você trava em secreto, mas o Senhor conhece. Ele conhece e não abandona. Jesus nos ensinou também que haverá no final uma separação definitiva. Ele diz assim: assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus 13, 49. Naquele dia não haverá meio termo, não haverá aparência suficiente, não haverá máscara religiosa que resista. Cada um será manifestado como realmente é diante de Deus. E Spurgeon disse com força isso, escuta isso. Ele disse assim: seria mais fácil um peixe viver em uma árvore do que um ímpio viver no paraíso. Eles não vão prevalecer na congregação dos justos. A imagem aqui é adequada. O céu não será a continuação refinada da vida sem Deus. A vida sem Deus terá sua continuação no inferno. A vida, meus irmãos, é como uma pequena passagem entre dois mundos eternos: o céu e o inferno. Cada passo que damos nos aproxima de um deles, ou mais perto do céu, ou mais perto do inferno. O homem bem-aventurado vive com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Para os ímpios, o futuro é de juízo; para os justos, o futuro é de consolo, porque o Senhor conhece o seu caminho e os conduz à glória. Amém? Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe.
e aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno e bondoso, rendemos graças pela tua palavra que foi anunciada nesta hora. Reconhecemos que ouvimos a tua voz, e fomos confrontados pela tua verdade. Agora te pedimos, não permitas que esta palavra se perca em nossa memória, nem seja sufocada pelas preocupações desta vida, nem roubada pela dureza do nosso coração. Antes, faze com que ela desça profundamente a nossa alma, crie raízes firmes em nosso interior e produza frutos dignos de arrependimento, fé e obediência. Dá-nos graça para amar o que ouvimos, crer no que foi anunciado e viver de acordo com a tua vontade. Guarda-nos de sermos apenas ouvintes negligentes e faz de nós praticantes sinceros da tua palavra, que vivem para a tua glória em todas as áreas da vida. Sustenta-nos pela tua graça, fortalece-nos pelo teu Espírito e conduza-nos em santidade todos os dias. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.